marcou 2 gols. Os outros 2 gols foram de Matheus Vital. 4-0, o jogo serviu para o técnico Fábio Carille observar alguns reforços, principalmente o zagueiro Henrique e o volante René Júnior. Emerson Sheik também participou da movimentação. Todos esses jogadores que eu citei devem ser relacionados para a partida contra o Novo Horizontino no próximo domingo, fora de casa. Em outro gramado aqui do CT Joaquim Grava, os titulares fizeram um trabalho à parte. Depois desse trabalho, o zagueiro Pedro Henrique falou com os jornalistas. E esse ano eu estou tendo a minha oportunidade. Eu acho que eu tenho que fazer o meu papel dentro de campo, desempenhar o meu melhor futebol e deixar com que o professor decida qual for a melhor escolha. Contra o Novo Horizontino, a tendência é que Fábio Carille mantenha o time titular, apenas com uma mudança no ataque. Casim, que vive uma má fase, deve ir para o banco de reservas. E Júnior Dutra deve começar no time principal. Gudrian Neufert, do CT Joaquim Grava, para os canais Fox Sports. Muito bem, Corinthians em evolução e hoje teve treino contra o Nacional, o Nassa meteu 4-0 o Corinthians, o Sheik jogou, o Luca fez 2 gols. Corinthians venceu 4-0. Henrique também. Corinthians venceu 4-0 Corinthians. Mas a briga pelo centroavante e a luta pelo homem-gol continua. O que eu achei interessante ali, vendo as imagens do jogo treino, sim, é a questão das opções que o Corinthians tem, né? Você viu o Sheik, você viu o Danilo, você viu o Luca, você vê agora o Henrique, aquilo que se falava tanto, né, de um time que para dos 11, agora começa a ter alternativas, mais alternativas para a temporada. E por isso é muito importante que esses jogos aconteçam. Eles são regulares, né? Quem não joga a partida oficial sempre tem um jogo treino, né, ao longo da semana para estar desenvolvendo. Mas a gente vê que são peças que podem ser muito bem aproveitadas. E nesse início de temporada, esses jogos são fundamentais para você poder observar realmente quem não está jogando, como é que tá, principalmente o Sheik, como é que está o ritmo. A gente estava falando do Henrique Dourado aí, Hamilton, por exemplo, eu vejo a necessidade maior do Corinthians de ter ficado com o Henrique Dourado do que o Flamengo. Digamos que hoje o Flamengo não tivesse, né, fechado com o Henrique Dourado. Não ia fazer essa falta que no caso do Corinthians, nesse momento, faz. Porque tem o Viseiro e lá é o Casim. Exato. Obrigado, eu ia falar isso também que você falou, porque eu não queria citar o segundo nome que você falou. Qual nome? Mas você tem que entender o seguinte, o Sheik vai estrear no final de semana. De repente ele joga como esse falso 9. Já jogou assim algumas vezes com a camisa do Corinthians. Pode ser o cara para acertar. Aí a gente não vai falar mais, o Corinthians precisa sair no mercado para trazer o camisa 9. Tudo vai depender do que acontecer justamente nesses jogos do Campeonato Paulista. Mais importante do que esses jogos treinos é você aproveitar o Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, para testar algumas dessas possibilidades. De repente o Sheik é o cara. Quem foi muito bem hoje no treinamento também foi o Luca. Ô Savoia, se as coisas andarem como estão, sem opção no mercado, o Carille vai descobrir dentro do próprio elenco esse homem de frente, hein? É verdade. Em relação ao Luca, por exemplo, quando ele foi para Ponte Preta, o Carille chamou o Luca e disse o seguinte: olha, você vai ter sua vez, mas aqui você tem que esperar, você é um bom jogador, você tem potencial, acredito em você, eu gostaria que você ficasse no Corinthians, esperasse tua chance, trabalhasse, que o teu momento vai chegar. Ele largou o Carille e foi embora, por isso que o Carille não queria o Luca. Ele é um bom jogador. Depois que ele foi contratado pelo Corinthians, reformou o contrato, caiu de produção. E teve essa rusgazinha com o treinador. Agora já foi superado esse momento. Ele começou com o Luca na reserva, usou o mesmo critério, o Luca aceitou. Então parece que o Luca pôs juízo na cabeça, vai trabalhar, está trabalhando e já fez 2 gols hoje. O Matheus Vital foi muito bem, fez mais 2 gols também, outro destaque do treino. Então, no dia a dia, o Carille vai testando. O Danilo já jogou de centroavante uma época improvisado e vai muito bem, porque ele faz bem o trabalho de pivôzão, né? Segura bem a bola, tem uma marca do Jô, né? O Jô também segurava bem a bola. O problema dele é que ele sofreu uma fratura gravíssima,
correu risco de morte, né? Foi muito sério, se recuperou, mas é um cara de grupo, é um cara profissional, treina muito. Eu acredito ainda no Danilo, não para ter uma sequência longa, mas pode fazer um revezamento, lá uma hora o Sheik, uma hora o Danilo, mudando o esquema com o Sheik, não dá para fazer um 4-1-4-1, segundo o próprio treinador. E o amigo do Quesada também, né? Pode num jogo ou outro, ele pode entrar. Ô, PVC, o Sheik pode ser esse cara do ataque do Timão? Eu acho que pode, acho que o que o Savoia falou é importante. O Sheik jogou na Ponte como homem de frente, mas com o Luca encostando nele. Então não era exatamente o homem de referência sozinho na frente. Eu ainda não estou enxergando. Vamos ver o que vai acontecer se o Júnior Dutra tomar a posição de verdade e começar a jogar e pode ganhar confiança. Não tem o cara que você tenha certeza do que vai fazer ali na frente. O fato é que o Casim não está conseguindo jogar. Jogaram os três hoje, né? Sim. O quadrado foi Luca, Matheus Vital, Sheik e Danilo. Mas o Danilo não vai ser o titular para todos os jogos, o Sheik não vai ser o titular para todos os jogos, o Luca não é centroavante, o Casim não está funcionando e a opção ainda hoje é o Júnior Dutra, para ver se ele vai se firmar nessa posição. O Corinthians, apesar disso tudo, nos 4 primeiros jogos do ano passado, o Corinthians fez 3 gols. Nos 4 primeiros jogos desse ano, fez 8. Então, a discussão, a gente às vezes bate muito no ponto de quem é o cara, mas como tinha um cara, né? Não, mas como tinha é o cara, time? que era o Jô, né? Então, no ano passado fez 3 gols, esse ano fez 8. Mas o Jô não saiu de início. Não, ele ganhou a posição do Casim depois. O jogo contra o Palmeiras, inclusive, aquele 1-0 da expulsão injusta do Gabriel, o Casim começou como titular. Mas eu estou dizendo exatamente isso, assim. A gente às vezes se fixa em quem tem que ser o centroavante, mas a pergunta é como é que o time vai funcionar. Isso é o importante. ataque está funcionando. Tem 8 gols, tem 5 gols a mais do que ano passado. O que importa no final das contas é você ter um 9 que faça todos os gols ou você ter um time que faça os gols. Porque começa a aparecer outro. O Jadson está chegando para finalizar, o Rodriguinho continua chegando para finalizar. Pode chegar um zagueiro como o Balbuena fazer um gol de cabeça. O que importa é o time ganhar. Mas no ano passado você tinha todo mundo chegando para finalizar e o cara fez 30 gols, pô. Tudo bem, você tinha uma maneira de jogar com um atleta que você não tem mais. O Jô não fez 30 gols. Esquece o Jô. Não tem outro Jô. 26, né? 26 pra Não corrigir. tem outro Jô. Não tem nenhum outro jogador hoje no Corinthians que vai fazer o que o Jô fazia. Então, a pergunta é o que podemos fazer, como devemos jogar sem o Jô. O que importa é a gente ter o Jô para ser o artilheiro ou o time ganhar? É o time ganhar. Então, como não tem o Jô, vamos encontrar outra maneira de fazer os gols sem o Jô. E aí você trabalha essas situações. Que seja o Casim, que seja qualquer outro jogador, mas, como disse o PVC, tá fazendo gol. O time tá aí, tá jogando, ganhou o clássico. Eu acho até que essa é a questão. Mesmo o Quesada, vamos supor aí que o Corinthians tivesse contratado o Henrique Dourado e o Sheik jogaria ao lado dele. Poderia jogar ao lado dele. Não valeria mais a pena ter se esforçado mais para conseguir o Henrique Dourado? Para dar mais uma opção, ou Quesada? E voltamos àquela discussão. Pouco, não? Não, você tem razão, mas é essa questão de quem assina o cheque. Não houve convicção por parte do Corinthians de que seria um bom negócio levar o Henrique Dourado. Também, mas veja só, essa questão... Peraí, você tem um cara que foi co-artilheiro ao lado do seu melhor jogador na temporada passada e não há essa Você acredita no cara ou não acredita? Mas é o que a gente discutiu agora há pouco. A história de é Henrique Dourado ou Viseu? E é o subjetivo ou objetivo, assim. Objetivamente, sim, mas você tem certeza era o Roger, né? O primeiro nome do Corinthians foi o Roger. Foi o Roger, foi. Né? Abriu negociação, quase levou, ofereceu o dobro do salário que ele recebia no Botafogo, e aí veio o Inter, ofereceu mais ainda, e ele foi pro Inter. E o Roger, o Roger é isso tudo também? Tem uma frase do Abel, eu não acho que vai ser o que vai acontecer. Essa é a questão. A gente já falou aqui outros dias. Eu acho que precisa aparecer algum centroavante novo, pra gente sair desse marasmo de centroavante. O Abel está apaixonado pelo Pedro, né? Pois é. Sim. O Abel se apaixona por vários jogadores e nem sempre se transforma em grandes craques. Mas quando o Abel fala, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que o Abel tá superestimando uma situação. Mas tomara que ele esteja certo e não esteja superestimando. Porque precisa aparecer uma hora que você descubra que o Pedro é um jogador extraordinário, que o Lincoln vai fazer gol à torta e à direito. Precisa aparecer um centroavante novo.
Precisa aparecer um jogador que você fale, o Brasil voltou a produzir um atacante. Que a gente está há 10 anos falando dos mesmos nomes. Exatamente. É o que eu falei Fred, Rafael Moura, Roger, Leandro Damião. Deixa o Quesada me responder. Quesada, faltou um pouquinho mais de esforço ou não para ficar com o Henrique Dourado? Faltou, mas agora encerrou o assunto. Ele é jogador do Flamengo, não tem mais que chorar. O Corinthians tem que mudar esse processo de eleição. A eleição tem que ser em dezembro e não em fevereiro ou março. Isso daí atrapalha o fechamento de contratações. Não há nenhuma garantia de que o André será o presidente do Corinthians. Ele é o candidato da situação. Começou lá atrás com ele, veio o Gobi, veio o Roberto, agora pode ser que ele volte. O Roberto fica numa situação, entendo até o Roberto, numa situação complicada de assinar um cheque de 5 milhões de euros. E deixando isso daí para o próximo presidente que de repente não concorde com isso. Essa coisa de achar que todos os candidatos, os outros 4 candidatos vão sentar lá, vão bater na porta da presidência no Parque São Jorge e vão falar abertamente sobre isso daí é o mundo maravilhoso do PVC e do Quesada, isso não existe. Então, esse processo político, na realidade, atrapalha a condução, a gestão do futebol na temporada de 2018. Agora, se tivesse Henrique Dourado, o Emerson Sheik poderia jogar na ponta. Para mim, o Emerson Sheik tem que jogar na ponta, mas o Emerson Sheik com 10 anos a menos, porque entre Emerson Sheik e Romero jogando pela esquerda, ou Cleison, eu sou mais o Romero e o Cleison, porque são os caras que preenchem espaço com muito mais facilidade do que o Emerson Sheik. Talvez atuando numa faixa menor, área, saindo um pouquinho em diagonal, o Emerson possa funcionar como falso camisa número 9, mas concordo com os companheiros, não vai aguentar os 80 jogos, 70 jogos do Corinthians na temporada. Male, se fizer, e aí torcer para fazer em bom nível uns 40, uns 35 jogos até o final de 2018, imaginando que ele amplie o contrato até o final de 2018. Acho que a gente está falando dos mesmos caras aí, dos mesmos atacantes, mas acho que você está sendo um pouquinho radical com o seu pensamento mesmo, porque tem Gabriel Jesus. Foi revelado mas aí recentemente. Aqui, mas não está no nosso mercado. Sim. Não, entendeu? Tá revelando. O Brasil está fazendo. O Brasil desperdiça muito o jogador. Em dois cenários. O Zé Ricardo falou isso. Mais tarde, às 11h30, vai entrar o Visão Fox especial com o Zé Ricardo, que agora está no Fox Sports 2. Aliás, às 7h30 no Fox Sports 2. E o Zé Ricardo fala uma coisa que é importante, do desperdício que o futebol brasileiro tem por não formatar, não estruturar a formação dos jogadores. E aí você desperdiça muita gente na base. Aí você desperdiça também muita gente na transição. Você não sabe fazer direito, queima o jogador se perde no meio do caminho. Perde-se outra coisa, desperdício também de muita gente que está ficando rico muito cedo. Então, perde o interesse e perde a competitividade. Que pode ser o caso do Gabriel Barbosa. Podia estar estourando de jogar bem, que é um potencial enorme, e está voltando para o Santos nesse momento. E o quarto problema, porque eu citei 3 até aqui, é que você revela jogadores, alguns especiais, como o Gabriel Jesus, só que quem vai contratar o Gabriel Jesus é o Manchester City, e dali ele vai para a Juventus de Turim, para o Barcelona, para o Real Madrid, e a gente está falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, e esse jogador não está aqui. Então parece o mundo do basquete dos anos 90, quando eu brincava que futebol, e a diferença do futebol e do basquete é que no futebol os clubes eram sempre os mesmos, os jogadores sempre mudavam. No basquete, os clubes sempre mudavam de nome. Os jogadores eram sempre os mesmos. Era sempre Mauri, Paulinho Vilas Boas, Nilo, Oscar, Marcel, eram sempre os mesmos. E o futebol brasileiro tá assim. A gente tá falando sempre dos mesmos jogadores. Porque vai sair o Prato daqui, agora foi pro River Plate. O Prato daqui, vai sair fulano daqui, ou vem buscar alguém do exterior. E é sempre correndo atrás do rabo. Então, é muito bom, vai ser muito bom se o Abel tiver razão e o Pedro explodir. Mesmo que ele vá jogar junto com o Richarlison no Watford, na Inglaterra. Né? Ou que o Lincoln ganhe a concorrência com o Henrique Dourado e seja um jogador extraordinário nessa temporada. O Corinthians não revelou o atacante lá, o Carlinhos? Não joga? Não joga. O Flamengo revelou o Viseu, já está indo embora. Agora tem o Lincoln que está sendo revelado, provavelmente será banco do Henrique Dourado. E pode virar, tomara que ele vire titular. Que mas o Carlinhos, é bom dizer. Não joga, né? O cara é revelado, mas também não joga. O Carlinhos não jogou por um motivo básico. O Jô não se machucava. Mas por que agora não vai ter chance?
falando agora. A gente tá falando por que ele não jogou. Essa foi a tua pergunta. Ano passado ele não jogou. Ano passado ele não jogou porque tinha um cara chamado Jô, que não era expulso, não tomava amarelo, ele não se machucava. E eu vou insistir. Mas por que o reserva era o Casim? Porque se você investe uma grana alta para trazer um cara, você tem que justificar. Eu acho que assim, também tem isso daí, mas tem outra situação que é o lado do técnico, que tem que colocar em campo aqueles jogadores em quem ele mais confia e que durante os treinos tem mostrado mais competitividade. Mas o Carille não tem essa confiança no Carlinhos. Esse é o problema. Por isso, e é por isso que eu defendo sempre que nós tenhamos no Brasil, com regularidade ao longo do ano, as competições para os jogadores que não são aproveitados nos elencos dos clubes, o Sub-23, que seja o nome, aspirante. A gente teve no final do ano passado isso, para esses caras jogarem e serem vistos e de repente mostrarem que podem jogar. Porque o cara está treinando é uma coisa, outra coisa ele está numa competição, entrou naquela competição lá de aspirantes, arrebentou. Vou citar um exemplo rápido aqui, que é o do Botafogo, esse menino Ezequiel. Já era do Botafogo, estava lá jogando Sub-20, sei lá o quê. De repente veio o Sub-23, ele despontou, rapidamente foi trazido. E eu lembro que o Jair Ventura, ele sempre dizia, não tenho peça, eu não tenho elenco, eu não tenho jogador, eu não tenho, é muito curtinho. E tinha o garoto que estava lá, só que não estava sendo visto. Precisou entrar num Sub-23 para, opa, tem esse menino aqui, traz ele aqui. Então eu acho que jogadores como o Carlinhos necessitam, e a gente está falando do Flamengo aí, está falando do Viseu que vai sair, o Lincoln não vai jogar, porque agora tem o Henrique Dourado e até o meio do ano tem o Viseu e depois tem o Guerreiro de volta. Mas não é só o Lincoln, é esse Vitor Gabriel, esse Wendel, que foram campeões agora da Copinha e que vão estar pedindo passagem. Mas esses podem esperar ainda, hoje. Tem 18 anos. Por quanto tempo? Mais 2 anos. Aí quando chega com 20, aparece, faz 3, 4 gols, pimba, vai embora. Então assim, o time, para aproveitar esses jogadores, tem que deixar jogar. Tem que ter alguma maneira de botar esses caras para... Faz, sei lá, um expressinho, que era a expressão que existia no Vasco nos anos 40, e bota pra jogar um campeonato paralelo, vai excursionar, jogar, não sei, tem que botar isso. É que nem todo garoto da base, desculpa, Fábio, que nem todo garoto da base também é tão bom de bola assim que você possa apostar a ponto de dizer, não, vamos apostar nesse cara porque ele já está preparado. Veja o Vinícius Júnior. Você tem que botar pra rodar. O Vinícius Júnior, o que a gente estava cobrando? Que ele jogasse mais vezes no Flamengo para ganhar o quê? Para ganhar experiência. Esse moleque terminou ano passado com esse comentarista chato dizendo que ele tinha que ser titular, ele não foi. E ele começa esse ano como titular absoluto do Flamengo e vai arranjar uma grande confusão boa na hora em que os titulares voltarem. Porque o que esse moleque está jogando de bola, ele está jogando bola ao lado de uma garotada que é um pouquinho mais velha que ele. Você acha que jogando no meio das férias ele não pode render muito mais do que ele está rendendo? Mas é o Vinícius Júnior. Eu não sei se o Carlinhos do Corinthians... E vocês acham mesmo que o Carille, que está todo dia lá, não gostaria de ter um Carlinhos arrebentando? Claro, é porque ele está... A percepção, você gosta desse termo? É que o cara não está preparado para vestir a camisa número 9. O Flamengo está dando nesse início de ano ao Vinícius Júnior e a outros jogadores, como o Jean Lucas, que tem aparecido muito bem no time do Flamengo, e outros que têm jogado, o próprio Lincoln, uma oportunidade em função de que o time principal foi até a final da Copa Sul-Americana e por isso retardou a sua volta das férias. Não é convicção, é necessidade. Então tinha que botar para jogar o time de garotos, o que não aconteceu com o Corinthians, que começou já o ano com o time principal. Então não dá rodagem aos garotos. Essa é a grande questão. E aí eu acho que é uma grande oportunidade que se criou para o Flamengo, que o Carpegiani tem dito, que ele tem que deixar muito claro no discurso dele. Aqui ninguém tem lugar garantido. Não é porque estava no time do ano passado como principal que vai chegar aqui e vai ser dono do lugar, não. Não é porque é um medalhão veterano experiente que é dono da cadeira. Os garotos estão jogando aí, quem estiver jogando bem, vai ficar no time do Flamengo. Mas o ideal é que os outros times, e aí, ô Savoia, façam o que o Flamengo vem fazendo, porque senão a gente vai cair no lugar comum que colocou aqui o PVC. Vamos continuar falando dos mesmos jogadores, mas o próprio clube é que tem que fazer esse trabalho para revelar. Então, é verdade, só que no caso do Carlinhos tem um problema.
Esse jogador veio do Novo Horizontino e o Corinthians não havia pago, acho que R$500 mil também. E o pai do jogador, até onde a gente sabe, também teria acionado o Corinthians na justiça. Isso atravancou um pouquinho a carreira. E o Corinthians odeia quando acontece isso, né? Tem que pagar, mas quando não paga é um direito que tem o profissional, qualquer profissional, mas o Corinthians não perdoa esse tipo de coisa. Foi superado, tudo, mas o Quesada tem razão. Até agora não explodiu, entendeu? Porque o jogador tem que se escalar. É igual o Tite. O Carille é igualzinho o Tite. É o jogador que se escala. Se ele treinar, arrebentar com o treino, se aplicar, ele vai ter a chance dele. É o caso do Luca. Lembra quando eu falei que o Carille falou fica, que você vai ter sua chance e o Luca não quis ficar? Agora, com relação, tem uma informaçãozinha aqui que a gente precisa colocar os pingos nos is. Com relação ao Fluminense, o Corinthians estava muito interessado, sim. E a informação que eu tenho é que o empresário, não sei nem quem é o empresário, mas a informação veio da direção do Corinthians, pediu demais, quis se aproveitar da situação, pediu um dinheiro de luvas que o presidente ficou pé da vida. 1 milhão de luvas. 1 milhão de luvas, Savoia, exatamente. 2. 1 milhão de euros. Não dá mais, dá quase 4. Bom, enfim, pediu esse caminhão de dinheiro que você está falando aí, não dá. Eu não sei quanto exatamente, me falaram 2. E também um salário acima da média. E aí o presidente falou, não discuto mais, porque se o acordo com o jogador, no caso o empresário dele, não é possível, então o que eu vou falar mais com o Fluminense? O problema não foi o Fluminense, não. Não, e olha só, em relação ao Flamengo, vamos deixar também claro, já que o Savoia lembrou bem, o Henrique Dourado não foi a primeira opção do Flamengo. O Flamengo lá atrás tentou o Diego Tardelli, que ia tentar a liberação na China, não conseguiu. Na virada do ano conversou com o Love, com o Wagner Love, acertou com o Wagner Love, mas olha, Love, resolve lá pra mim com o teu clube na Turquia. Não conseguiu resolver, ele hoje foi anunciado no Besiktas. Então assim, aí ele, quem tá no mercado? Aí ele foi no Henrique Dourado. Então, o Henrique Dourado não era, com a suspensão do Guerreiro, o nosso novo Henrique Dourado. Vamos lá. Não foi assim. Foi uma terceira opção do Flamengo, por uma questão de mercado. Agora, muitas das vezes, Hamilton, os clubes utilizam, não tendo um sub-23, como lembrou o Eugênio, esses que não conseguem escoar no time principal, para jogar em outros clubes, empresta para clubes da segunda divisão, para dar uma rodagem e depois trazer. Um exemplo claro, o Botafogo emprestou o Igor Rabelo ao Náutico, para que ele rodasse e voltasse. E hoje é titular da zaga do Botafogo. Ele não seria aproveitado de imediato, por falta de convicção, falta de conhecimento, ou, olha, não posso deixar esse cara aqui porque a torcida não vai permitir que ele seja titular. Tem muitas vezes isso. O torcedor não dá chance também para quem é da base. Acha muito bonito no discurso. Se você fizer uma pesquisa aí, é rápida nas redes sociais, a maior parte da torcida do Flamengo não quer o Viseu titular, mas lamenta a venda por esse valor. Sério? Sério. Pergunta, pode vamos perguntar. Então vamos perguntar. Participe com a gente. Hashtag Expediente Futebol. Flamenguista, você quer ou não o Viseu como titular no seu time? Boa pergunta. Eu tenho esse termômetro aqui pela minha rede social pessoal. Quase que diariamente eu recebo perguntas. E aí, quem você indica pro ataque do Flamengo? Você é o camisa nova do Flamengo? Felipe Viseu. Isso me surpreende. Não, Felipe Viseu não. Felipe Viseu. Posso sugerir uma pergunta diferente dessa? Claro, pode. Quem você prefere como camisa 9 do Flamengo? Felipe Viseu, Henrique Dourado ou nenhum dos dois? Olha, nenhum dos dois vai ganhar, hein? Não, acho que tem que botar o Guerreiro nessa história. O Guerreiro não tá voltando agora. A partir de maio. Não, mas para saber qual é o sentimento do torcedor em relação ao Guerreiro. O torcedor ainda quer o Guerreiro? Ah, bom, vamos lá. Dourado, Viseu ou Guerreiro? Participe aí com a gente. Ou nenhum dos três. Hashtag Expediente Futebol. Ou nenhum dos três, com sugestão. Ou Lincoln. Ou Lincoln. Não, o Lincoln não. Em relação aí Henrique Dourado, já vai expandir demais. Aí o nosso... Em relação ao Henrique Dourado... O Data do Mundo vai ter problemas para computar os votos. Só para confirmar tudo isso que o Savoia falou, que a fonte deve ser a mesma, depois eu ligo para o Savoia para saber se é mesmo. 5 milhões de euros foi o que o Fluminense pediu pro Corinthians, para ter o Henrique Dourado. Deixa eu só fazer uma correção. Esse valor, o Fluminense não pode pedir esse valor, está no contrato de 4 milhões. Se o empresário ofereceu a 5 milhões de euros, o empresário está errado, porque o contrato... Estou te falando aí, né? O Flamengo não vai pagar luvas. Estou te falando o que eu recebi de informação do Corinthians. Então o cara foi negociar com o Corinthians, pediu muito e vai receber menos do Flamengo. 5 milhões de euros, a parte que cabia ao Flu. Aí o Flu faz todas as divisões aí com o Mirassol.
Mais 1 milhão de euros de luvas, isso tem a ver com o jogador. Mais 500 mil reais, agora não são mais euros, 500 mil reais de salários. Esse é o salário dele no Flamengo. É isso, essa é a conta por isso que o Corinthians desistiu, é isso que o Savoia está explicando, eu só coloquei os valores. Os valores de luvas do Savoia e os meus são um pouco diferentes, mesmo assim eu fico com o que o Savoia falou. É um caminhão de dinheiro, não dava para falar assim, é isso, não dá. E tá é isso aí, logo mais tem Copa do Brasil.